Alô pessoal, aqui é Augusto Rico, sejam todos bem-vindos para a nossa live de terça-feira. Eu sei que algumas pessoas estão tendo o mesmo problema que eu tive, que na verdade não é um problema. Antes a gente ficava danadinho com as máquinas porque caiu a luz aqui, né? Caiu a internet. Então nós vamos agora falar com vocês através da internet que está retornando. Espero que todos vocês estejam me vendo e me ouvindo também, não é? A live de hoje é a lei da atração, como conseguir o que se deseja. Aparentemente, tudo isso é muito fácil, é muito beleza enquanto estamos analisando aqui. Mas a coisa é simples. Aqui tem vários WhatsApp com ligação de vídeo perdida. Eu sei porque antes eu ficava danado, né? Hoje são as máquinas que ficam danadas, porque elas é que não sabem trabalhar comigo, né? As máquinas não me entendem. Então, vamos conversar com vocês agora, depois que nós tivemos esse treinamento todo que estamos colocando para vocês, não é? A partir de hoje, o que é a lei da atração? É uma das leis mais importantes das leis universais. Se você jogar uma pedra para cima, se você jogar... Não digo esse iPhone aqui, né? Porque jogou o iPhone, complica o negócio aqui, né? Mas o nosso tradicional aqui, aquele tempinho que vocês têm de paciência comigo, porque caiu a internet e o nosso tradicional início triunfal, né? Aquela beleza que todo se prepara. Já pensou igual a pessoa se prepara para a festa dos 15 anos e aí cai um pedaço de bolo na roupa, ou derrama um cafezinho e tal, pronto. A vida inteira, por melhor que tenha sido a festa dos 15 anos, ela vai se lembrar do que aconteceu. Então, quando você ouvir esta música, que é excepcionalmente gravada para que você consiga bons resultados, saiba que, na verdade, o que está acontecendo é que ora some, ora volta, mas as pessoas que estiverem nos acompanhando e caiu a sua linha ou caiu a minha, não se preocupe que eu vou deixar no YouTube para que você veja essa live de hoje. Porque a minha história, muitos conhecem, sabe que eu sou Augusto Rico, né? E desde que meu pai foi ao cartório, eu me tornei um rico. Então, né? Não precisa se preocupar com isso. Então, foi por esta razão que eu acreditei que rico eu já era, então eu queria felicidade. E comecei a treinar para ver momentos felizes. E os momentos que poderiam ser chamados de momentos terríveis, eu entendi que eram momentos de ensino para que eu pudesse cumprir a minha missão. Então, qual é o nosso propósito? O propósito das nossas lives é ajudar as pessoas que buscam aprender. Veja bem, pessoas que buscam aprender a arte de transformar hábitos nocivos em protocolos. Hoje está muito na moda, protocolo. Vou repetir. Transformar hábitos nocivos em protocolos céleres, simples, eficientes e saudáveis para a conexão com a vida extraordinária. Porque vida extraordinária, ela só existe quando nós construímos a vida. A extraordinariedade das coisas estão na nossa capacidade de transformá-las. Por isso é que nós criamos um protocolo para se conseguir o que se deseja. Nesse protocolo, primeiro, é o compromisso. Em termos de crença, o que é que você deve acreditar que sendo compromisso? Compromisso é com você. Então, eu assumi o compromisso comigo de que faria uma live independentemente de onde eu estivesse, e aí eu fiz em vários lugares. Quando estava até passeando na Inglaterra, no centro da Inglaterra, fiz algumas lives e que você pode vê-las no YouTube. Né?
Se você já está gostando, e eu estou vendo subir aqui o verdinho, a verdinho azul, o vermelhinho, curta, mas compartilhe e também comente a respeito do assunto, se é que você gosta, tá? Esse projeto nosso, 827, da Lei da Atração, para construir uma vibe positiva para a conexão entre o nosso desejo e a nossa felicidade, precisa seguir esse protocolo. Qual é o protocolo? Compromisso. Primeiro, compromisso é com você, não é com o outro. Você marcou uma data, um horário com a pessoa, e aí nós temos aquela história de que isso é compromisso. Na verdade, você assumiu o compromisso com você de chegar lá, né? De ir até ao local, e se a outra pessoa não estiver assim afim, você vai chegar e ela chega um pouco depois. Então, primeira coisa que nós precisamos ver em termos de compromisso é pessoas que se julgam importantes e que só querem chegar depois do compromisso que você estabeleceu, porque é aquela história, a gente importante chega para depois, não é? Eu não sei se você comunga dessa ideia, mas é o seguinte, eu marco o horário, só não inicio no horário se acontecer como aconteceu hoje. Caiu aqui um raio no próximo, eu vi o tamanho do estrondo e apagou tudo. Então agora está iniciando e agora as pessoas devem estar recebendo em casa o convite para o horário das 16 horas, das 18 horas. Então, se alguém tiver em contato com você, passe para ele e diga, não, está começando agora. E o segundo compromisso é o que decorre do próprio compromisso, é a responsabilidade. Então, se você tem a responsabilidade do compromisso que você fez com você, e a pessoa, por exemplo, no encontro, né, você tem um relacionamento e tal, né, garotada, tá afim, isso e aquilo, e se a menina, se o rapaz se julgar importante e chegar depois, comece a prestar atenção se ele vai tratar como uma pessoa que deve ter prioridade ou se vai tratar como opção. Eu tenho uma máxima que diz assim, não trate com prioridade aquele que trata como opção. Em outras palavras, o que é isso? É a pessoa que vai te procurar exatamente quando ela necessita de você e quando não teve mais ninguém para sair com ela. Então, tem pessoas, convida, liga para uma amiga, isso, aquilo, estão sempre saindo. Mas quando ela não tem as amigas para sair, aí ela lembra de você e diz, ô fulano, não dá para a gente hoje tomar um café, não sei o quê. Por quê? Ela está necessitada disso. Então, não trate com prioridade quem te trata como opção. Tem que ser na mesma igualdade. Então, na construção de uma vibe positiva, o terceiro passo é o respeito às leis do universo. Você tem uma caneta dessa, deixou ela cair? Não é que deixou ela cair. Tudo que você puser no ar cai. É a lei da atração, chamada como a lei da gravidade. Como é que nós usamos isto para conseguir aquilo que nós queremos? Primeiro, tem que pensar. Pessoal, eu quero, mas eu tenho que desejar. E no momento em que eu desejo, o que acontece? Eu crio uma imagem. Quanto mais nítida for essa imagem, melhor ela será registrada na memória, e aí a memória no inconsciente vai ficar trabalhando. E o inconsciente, com o poder que ele tem, vai entrar em contato com as leis do universo e vai fazer com que você receba aquela imagem que você projetou. Então, é simples? É. Mas é fácil? Não, não é. Por que não é fácil? Primeiro, vem o problema da crença. Como é que você estabeleceu crenças e hábitos? Principalmente o hábito de não acreditar em você. Porque uma pessoa chega falando, você não é capaz de fazer isso, você não é capaz de fazer aquilo. E aí a pessoa chega uma hora e ela diz, realmente eu tenho essa deficiência. E fica nisso.
Então, quando você cria uma imagem, coloca a emoção e vai registrar na memória, para que o seu subconsciente busque no universo, conecte com a mente universal e traga para a sua mente que vai processar no cérebro, o que vai acontecer? Eu não sou merecedor. Então, se você não é uma pessoa merecedora, primeiro tem que trabalhar essa crença limitante. Precisa fazer com que esta crença limitante se torne uma crença impactante. E aí eu criei o ponto e vírgula e o ponto final, né? Criei. Maneira de falar, né? Analogicamente. Entendi, compreendi assim. Quando alguém te falar, fulano, você não é bonita, você ponto e vírgula, nos seus olhos. Troque a lente e que você vai ver que eu sou realmente uma pessoa bonita. Tá? Primeira coisa. Ponto final. Quando você for falar alguma coisa e perceber que o que vem na sequência pode não ser agradável para outra pessoa, põe um ponto final e segure o seu ego. Não permita, sou bacana, isso, aquilo. Não, ponto final. Como é que você vai fazer com que essa pessoa se sinta bem no relacionamento com você? Primeira coisa. Crie no seu coração um vocabulário para que ele fale o que ele sente. Porque o cérebro às vezes fala, mas não o que ele sente. Então o coração deve falar o que sente. E aí, o que você vai dizer? As coisas boas. Tem quantas pessoas que depois que se unem, aí esquece das coisas boas e começa a pegar só o que falta. Na live de ontem eu falei, vou repetir agora. Não importa o que eu não sei. Quantas pessoas que vivem colocando em cima do que você não sabe. Você viveu com o que você sabe. Nós vivemos com o que nós sabemos fazer. Porque tem muita gente, tem muita coisa que a pessoa sabe, mas na hora de executar, ela não executa. Então precisa pegar e pôr a mão na massa. Como é que nós vamos pôr a mão na massa para que a nossa memória subconsciente possa programar o nosso cérebro? Através dos chamados gatilhos mentais. Quando se estabelece um gatilho mental, que as pessoas hoje chamam de âncora, não é? Em termos de ancoragem, eu prefiro gatilho mental porque tem ação. Eu gosto dos verbos de ação e não dos verbos e dos substantivos que seguram a pessoa no ancoradouro. O que é âncora? Âncora é algo que segura alguma coisa no lugar para ficar inerte. Então, para mim, vou substituir, e para você, a âncora por um gatilho mental. Porque assim, quando você imaginar o que quer, quando você criar uma visão global daquilo, o teu pensamento vai colocar a imagem. Porque, na verdade, a memória não trabalha com palavras. Ela trabalha com o que imagina. É por isto que algumas pessoas falam, e nas próximas lives eu vou tratar desse assunto, que é a transmissão telepática. A transmissão telepática, como ocorre? Como? Não é a palavra? Não. Você tem uma transmissão telepática com um russo e um brasileiro, um não fala português e o outro não fala russo, mas ele pensa numa cadeira, visualiza a cadeira e transmite a imagem. Lá ele recebeu a cadeira. A imagem serve para sentar, então não precisa falar cadeira. Precisa saber que vai sentar. Assim trabalha o nosso cérebro. Quando nós pensamos, quando nós criamos imagens, o cérebro todo está mapeado. E em cada lugar há uma alteração química, uma alteração de conexão dos íons e dos axiônios, de forma que, quando isto se processa, naquela região, eletricamente, começa a se executar uma onda mais lenta ou uma onda mais rápida. Então, uma onda mais rápida, como nós estamos falando agora, e viemos falando até agora, estamos predominantemente produzindo ondas alfas na região occipital do cérebro.
Quando nós desejamos usar a lei da atração para construir algo que nós merecemos, nós pensamos, criamos a imagem, projetamos essa imagem na nossa memória subconsciente e aí colocamos uma emoção. Quando a emoção é forte, em beta, ela fica gravada, como eu comecei falando da menina de 15 anos, que foi à festa, e lá pelas tantas, alguém bateu no copo e ela derramou e sujou o vestido. Isso está gravado na memória, vai ficar a vida inteira. Toda vez que alguém conversar com ela sobre a festa de 15 anos, ela vai lembrar desse fato. Mas como nós queremos coisas agradáveis, nós fazemos a imagem, levamos para o cérebro gravar da sua forma como o computador, né, que não grava a imagem a não ser pontinhos, né, 2 pontos, 0 e 1. E aí me lembro que as pessoas têm mania como de falar assim, nós somos como o computador. Da mesma maneira que fala que Deus é a semelhança do ser humano. É o contrário. O Criador cria a sua semelhança. Quem criou o computador, criou a sua semelhança. E o poder do subconsciente é um poder tão forte, mas tão forte, que tudo aquilo que você imaginar com clareza, visualizar bem isso e com um desejo intenso, e esperando acontecer, e no final você já vê nos 3 passos, né? Antes aprendendo, durante fazendo e depois conseguindo. Então fez esses 3 passos, com certeza você vai conseguir. Olha à sua volta, se existe alguma coisa próximo de você que não existiu antes na cabeça de alguém. Alguém imaginou antes. Alguém imaginou? Quantas pessoas imaginaram ir à Lua? Quantas pessoas falavam isso impossível? Cara, ficou na minha cabeça, segunda série do ginásio, Leazil, nunca mais esqueci o nome dessa professora de geografia. Jamais o homem chegará à Lua. Se pegar uma criança, um machinho de 8 meses e uma fêmea, né, um menininho, um bebezinho de 5 meses, o tataravô do tataravô dele vai chegar à Lua. Daqui lá é impossível. Eu gostaria de ver essa moça falando, né? Não hoje, que não precisa, mas já na virada do século. O impossível é hoje, aqui e agora, amanhã já será possível. Então alguém imaginou construir um foguete, ia até a Lua, foi, ele caiu, pá, o que ele fez? Voltou, e hoje vai, o que estava acoplado se solta, vem para o paraquedas, o restante continua e vai indo para frente e tem lá um espaço sideral onde é ocupado por uma espaçonave. Ora, será que alguém pode imaginar esta analogia para aquilo que ele quer, que é muito mais simples? Como eu imaginaria isto? Mão na massa. Dos milhões que desejaram, alguns estudaram, viram a possibilidade e fizeram. Então, o segredo qual que é? Saber ou fazer? Aí outro fala assim na resposta, como é que ele vai fazer se ele não sabe? Ora, se vai fazer é porque sabe. Então, saber, fazer e concluir. Sempre eu trabalho com 3 pilares. Por que 3 pilares? Pai, Filho, Espírito Santo. Átomo, nêutrons, prótons e elétrons. Se você observar essa caminhada, você vai vendo que no universo tudo é trilógico. O ser humano é que pega a duologia, né, para fazer o pá, pá, tá. E aí tem outros interesses por trás. Então, o nosso interesse é
consultar o poder do subconsciente e trazer para o nível consciente para aquilo que nós queremos. Agora, se nós não queremos derramar o cafezinho no vestido, o que nós vamos fazer? Escutamos tudo, vocês já me ouviram em beta. Então agora nós faríamos o quê? Entraríamos no nível alfa, teta ou delta. Níveis mais profundos. Nos níveis mais profundos, nós temos a mesma capacidade de armazenamento na nossa memória que tem com a emoção. E além da capacidade que nós temos na memória, nós temos a velocidade de conseguir ir lá no... Se fosse um computadorzinho, né? Que o computadorzinho tem que ter bastante memória. Então a gente vai lá, pega o caminho certinho, vai lá nos documentos e pega, clica e o documento vem na tela. Isso é projeto do que nós fazemos no nível alfa. Nós temos memórias, gravamos com tranquilidade na memória, criamos uma tela semelhante do computador, ou do computador é semelhante à nossa tela mental, explicamos onde é o lugar, colocamos, projetamos com energia vibracional positiva aquilo que nós desejamos, já com a crença de que somos merecedores e estamos conseguindo. Resultado. Fez 1, 2, 3 exercícios, pode parar. Não precisa, porque continua, vai relaxando o corpo, vai ficando legal, beleza. Mas já está programado. O universo é que vai fazer com que você esteja no lugar certo na hora certa. O que é que atrapalha estar no lugar certo com a hora certa? São os atalhos do caminho. Você fez a programação, está pronto para receber o que quer, mas aí vem alguém, você entra numa outra vibe. Você entra numa vibe negativa, aí outro negativo, o que acontece? O cara, né, coça o cotovelo, não sei se ainda falam assim, né, porque eu estou trazendo palavras e o meu vocabulário do século passado e ajustando ao século atual, né? Tanto é que vocês estão vendo que tem hora eu falo em condicionamento e tem hora eu falo em coragem. E tem hora eu falo em gatilho mental em vez de estímulo iniciador de um comportamento. Ora, se eu tenho um hábito e esse hábito não está adequado neste contexto, eu vou contextualizar. Então, o que eu acabei de explicar para você é contextualização. A palavra só tem sentido naquele contexto que nós estamos. Fora dali é outra coisa, principalmente em português, que tem 10, 15 sinônimos. Mas para nós aqui em psicologia, em parapsicologia, na energia vibracional positiva, com a lei da atração, o cérebro só aceita uma imagem significativa de uma palavra. Não adianta a gente ficar, ora eu acho que é isso, ora eu acho que é aquilo. Não tem que achar. Primeira coisa, o cérebro não aceita tentativa e não aceita achismo. Se você for fazer alguma coisa e pensar assim, eu vou tentar, então é melhor não começar. Nem comece. Porque a mensagem que você mandou foi, não sei se você é capaz de cumprir a minha ordem. Eu não sei se eu sou capaz e merecedor disso que eu estou querendo. Por isso eu vou tentar. Então, em vez de tentar, vai e faz. Então, quando eu volto a repetir a você, o verbo é fazer. E aí, as pessoas que estão interessadas na dualidade e fazer com que você caia, ao invés de falar fazer, substitui o verbo ser e estar pelo verbo ir. O que é isso? Quantos de nós ouvimos as pessoas falarem assim? Eu vou fazer isso. Eu vou depositar. Eu estou depositando. Trocando as bolas. Presta atenção. Repita comigo. Eu vou fazer. Mais uma vez. Eu vou fazer. Prestou atenção no seu corpo? Agora repita comigo. Eu farei. Repita de novo.
farei. Percebe que a palavra levou uma mensagem para o cérebro e o próprio corpo tem que ter um esforço maior? Não dá para você falar assim, farei, farei. Não dá. Porque na sua memória está registrado o seguinte, fazer é botar a mão na massa, ir para frente e continuar. Então, se você quer saber como é que isso funciona, eu já disse àqueles que estão me acompanhando, eu estou abrindo a quinta-feira às 18 horas para fazer essa segunda parte. A primeira parte, que é em beta, é aqui com vocês. Se ouviu isso aqui, na quinta-feira, eu dou um alôzinho para o pessoal que está chegando e vamos direto para o exercício, tá? Há vários métodos diferentes que são usados para remover os obstáculos mentais. O que nós estamos falando aqui de remover obstáculo mental? Qual é? Ancoragem, crenças limitantes, autoafirmação, que eu prefiro o amor próprio. Quer dizer, se você está com amor próprio, lá embaixo, e você não acredita que é merecedor disso, então é melhor nem fazer. Ora, se você vai remover obstáculos, e principalmente obstáculos associados emocionalmente com a mente, tá? Então, se você vai remover obstáculos físicos, que inibem o fluxo do princípio curador da vida que anima a nós todos. Este princípio de cura, esta energia, é inerente desde a nossa formação até quando nós morremos. Porque nós estamos sempre renovando as nossas células, os nossos trabalhos, a nossa forma de ver as coisas, a nossa mente. É importante uma conexão entre a nossa mente e a mente universal. Aí nós vamos aprender que, pela lei da gratidão, se você agradece às outras pessoas o que ela fez para você, agradeça para você também o que você fez para você. E com isso está melhorando o seu amor próprio. Você está passando a acreditar que você é merecedor daquilo que você deseja. Tem gente que diz assim, olha, se deseja... Para um pouquinho. Você está desejando muita coisa. Pega lá, cria uma meta. Depois que você conseguir aquela meta, vai para outra, vai para outra. O universo não funciona assim. O homem criou isto no mundo objetivo. Ele vai cumprindo meta, vai resolvendo, vai ficando cada vez com o ego mais inchado e vai realizando. No universo, é o quanto você acredita ser merecedor daquilo que você está querendo. E para ser merecedor, o que precisa? Fazer, tornar-se, transformar-se, transcendentar em tudo que é comunicação subjetiva. Aquela comunicação que ultrapassa as outras pessoas. Veja só. Em termos de telepatia, se não é a imagem que é transmitida ao invés da palavra. Lembra quando você começou a namorar? Lembra quando foi o primeiro beijo? Tem alguém pensando, faz tempo? Não sei, só sei o seguinte, você chegou encantada, donzela da época de não sei das quantas, eu estou aqui com esse ramo de flor para pedir um beijo para você, foi assim? Não foi. Seguramente um olhou para o outro, em determinadas condições, os dois queriam experimentar, e aí surgiu. Quanta coisa no relacionamento é assim. Você não precisa pedir. Quantas coisas você olha e já sabe que a pessoa está querendo. E principalmente as mulheres, quando vê um cara que não é aquele que ela está querendo, e bem-vindo, ela já cai fora, porque ela já sabe que o cara quer. Não, mas eu já sei a intenção. Mas como é que você sabe que a intenção é interna? Só tem uma forma de você perceber a intenção. É
através da comunicação subjetiva. E é esta mesma comunicação que o universo deve receber. Ele não conhece outra língua. Todas as línguas trabalham nesse sentido. Quando o universo recebe uma imagem para uma pessoa que está fazendo o que precisa fazer para estar na hora certa, para conseguir o que deseja, ele já começa a conspirar para que aquilo aconteça. Só não vai acontecer se a pessoa simplesmente falar assim, isso aí não é para mim. Quantas pessoas que eu ouvi falar assim, passavam no Jardim Europa e olhavam assim uma casa, uma mansão daquela e dizia assim, eu não tenho dinheiro nem para comprar esse muro. Nem o muro da casa eu vou conseguir. Cancela isso, ponto e vírgula. Posso não conseguir agora, mas eu mereço muito mais do que isso. Então imagina a casa dos seus sonhos e você vai conseguir. Imagina um automóvel. Eu queria e tal. Conseguiu um automóvel. Mas tem gente que pensa assim, eu só terei as coisas se eu trabalhar por isso. Da onde veio essa crença? Você só terá mérito, só conseguirá dinheiro se for pelo seu trabalho. E aí essa pessoa não recebe nenhum presente bem. Vem alguém dar um presente para ela, um presente chique, bacana. Nossa, mas isso não é muito para você? Como quem diz, eu não mereço tudo isso. Meta na sua cabeça. Se você recebeu, é porque você merece. Ninguém merece aquilo que não acredita ser verdadeiro possuidor. Então, qual é o nosso propósito? Iniciei dizendo, o propósito das nossas lives é criar uma vibe positiva para que todos nós recebamos aquilo que nós merecemos. E para fazer por merecer? Primeira coisa que tem no meu site, eu estou divulgando o site, mas lá assim, qual é a primeira coisa? Seja o amigo que você desejaria ter. Pois se você quer ter um amigo fora de você, encontre um amigo dentro de você, seja você benevolente, paciente. Não é? Tenha tolerância com você, com certas coisas. Imagine, antes de eu ter feito esses treinamentos, todas as coisas que aconteceram na minha vida, mas isso bem quando eu era adolescente e tal, que todo aborrecente gosta de... Imagine se eu fosse mexer com a máquina não me respondesse do jeito que eu queria, e aí, como tem muitas pessoas com um pouco mais de idade, dizem assim, essa porcaria não funciona, eu não sei, eu não consigo isso. Calma, como é que a criança faz? Ela engatinha, fica em pé, anda e depois corre. Faça uma coisa de cada vez. Vai para o computador, aperta aqui, aperta ali, chega aqui e tal. Treine, você ter paciência, porque o cérebro, quando receber a mensagem de paciência, a máquina está recebendo assim, nessa máquina orgânica que está aqui, pensante, ela diz assim, opa, eu posso trabalhar no meu ritmo. Então, posso colocar o coração impulsionando o sangue para todas, através das artérias e as veias vindo de retorno, o sangue vai para tudo. Todos os órgãos, todas as células. Aí o fígado diz assim, bom, eu posso filtrar aqui tranquilo, né? Porque nós estamos em harmonia e tal. E aí vem o cidadão querendo explicar sistema límbico como se fosse outro cérebro. O cérebro é um só. Ele é mapeado e em cada região foi detectado pelo cientista uma alteração elétrica, uma alteração eletromagnética e uma alteração química. O que é que nós fazemos quando nós enfrentamos alguma coisa mediante estresse? Aceleramos o cérebro. A síndrome do pensamento acelerado hoje é uma coisa fora do comum. Pelo que nós estamos passando, veja quantas pessoas necessitam
do que eu estou falando agora. Quantas pessoas necessitam de compreensão, paciência e tolerância? Mas ela vai buscar isso fora. Busca dentro dela primeiro. Porque quando ela é uma pessoa extremamente crítica, exigente, cobradora, como muita gente diz, aquele professor é muito bom, aquele treinador é muito bom, por quê? Porque ele cobra. Espera aí, você não deve nada, você está lá para aprender. Então você está aprendendo devagarinho. Quando o professor de educação física, o técnico de basquete, de vôlei ou de ginástica de aparelho, eu dizia para as pessoas, olha, você entrou aqui com 0. Você não entrou com 10 e vai perdendo nota. Você entrou com 0. Cada coisinha que você fizer tem lá mais meio ponto, mais 1 ponto, até você chegar no máximo que você tem de capacidade. Então é o inverso. A lei da atração, ela exige o inverso. O cérebro exige uma ponte de 2 mãos. Por isso que eu ponho uma mão aqui no coração, vamos baixar um pouquinho para vocês verem, ó, uma mão no coração, e uma mão na testa. Conexão entre coração e cérebro. Tudo que o cérebro realizar, ponha um pouco de carinho, de amor, de compreensão, de paz. Crie um gatilho mental para você ser tolerante, que as pessoas chamam de âncora. Faz uma âncora para você. Se não sabe, faça uma pergunta, eu lhe respondo. Ou pelo WhatsApp, ou pelo Skype, ou pelo Zoom, na própria quarta-feira, quinta-feira, né? Tá? Então, para concluir, é simples, é pensar, imaginar, visualizar, com emoção e com sentimento. Quando em beta funciona, funciona, mas em alfa é muito mais rápido. É muito mais eficiente, é muito melhor trabalhar assim. E cada vez que você assistir a nossa live, mentalize, de hora em hora Deus melhora, de dia em dia Deus me guia. Não custa nada você dar um clique, não custa nada você fazer um comentário e vai me fazer muito bem, porque eu vou ser movido muito mais pelo elogio para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Você pode tranquilamente compartilhar com a pessoa que vai lhe agradecer, porque ela está em casa, às vezes, com necessidade de ouvir isso. Ela já está cansada de ouvir uma porção de coisas para puxá-la para baixo. Agora está na hora de reduzir ansiedade, angústia, tratar o medo na medida em que ele merece e a ousadia na medida que ela merece. Pela lei da reciprocidade, quando você compartilha com alguém, esse alguém tem vontade de compartilhar com você coisas boas. Você já estará entrando na vibe, principalmente da energia vibracional positiva. Quando você... Não sei hoje como é que as coisas andam, mas quando eu morava na cidadezinha pequena de Paraibuna, né? Pequena ela é hoje, naquela época era minúscula. Então é o seguinte, alguém fazia um bolo e levava para o vizinho. Você pensa que o vizinho ia receber, ou melhor, devolver a forma na qual foi servido o bolo vazia? Não, fazia um pastelzinho lá de milho, não, uma coisa qualquer, e devolvia. A reciprocidade está na cabecinha mais tenra das crianças. Quando alguém dá um tapa, o outro dá um tapa nele. Quando alguém faz um carinho, o outro também faz um carinho. Quando alguém fala uma coisa boa, o outro também faz. Escolha as pessoas boas, que têm boa energia, para entrar na nossa vibe. Nos vemos na quarta-feira, no próximo vídeo. Muito obrigado, que eu estou vendo os azuizinhos aí subindo, os vermelhinhos, e isso também faz bem para o meu ego. Um grande abraço, assim eu sinto a necessidade de reforçar o compromisso de que estarei com vocês mais vezes. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade.